Tem certas coisas que acontecem por realmente ser a nossa culpa, né. Quem nunca esqueceu o fogão ligado? Quem nunca esqueceu ali, num dia de chuva, a roupa no varal? Meu Deus, as minhas roupas no varal. Quem nunca esqueceu a janela, né, no dia de chuva aberta ali, aí quando você vê, a sua cama tá cheia de água, tá ensopada. Quem nunca esqueceu nossa, esse aí eu esqueço muito. Quem nunca esqueceu a porta da cozinha destrancada e quando você chega, ela só tá destrancada, graças a Deus, né. E quem nunca se esqueceu de alguma coisa, né. Ou seja, quando a culpa é sua, você tem que encarar os fatos, você deve encarar a realidade e você tem que fazer o contrário para que aquilo não se repita. E pensar assim e agir assim é funcional. Você não precisa se cobrar, mas você tem que fazer coisas para reformular aquele comportamento que antes era muito ruim. Só que existem distorções na nossa cacholeta que faz a gente achar que qualquer coisa que acontece na nossa vida ou na vida das pessoas próximas, quiçá do mundo ao nosso redor, até mesmo em situações extremas, meu Deus, está caindo no mundo. Vem o tsunami, vem o meteoro, vem tudo. E essa é a nossa culpa. São problemas nossos, nós é que ocasionamos aquilo. E muitas coisas fogem da realidade, fogem do nosso controle, fogem do que aquilo que realmente aconteceu com a gente. E essa é a chamada personalização de tudo de ruim que acontece. Mas antes de continuar, não esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque fazendo assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia, tá aqui, ó, das neurociências e de tudo que nós podemos, então, trabalhar juntos e das comportamentais. E claro, ativa o sininho de notificações. Esses pensamentos que a gente tem são realmente pensamentos que são negativos, são distorcidos e eles ajudam a gente a ter um humor bem ruim, porque às vezes as pessoas com essa distorção, às vezes não, né? Na maioria das vezes, elas ficam mal, porque elas acham que a culpa é delas. E aí, por achar que a culpa é delas, elas acham que elas precisam parar de fazer as coisas. Elas não vão mais nos lugares, elas não vão mais ver os amigos, não saem para assistir um cinema, não saem para comer fora, porque elas acreditam piamente que uma catástrofe, algo ruim vai acontecer se elas forem, ou que elas venham a interagir com essas pessoas, e aí elas deixam de ir a esses encontros, academia, a casa de entes queridos, porque elas têm essa distorção de que realmente o problema é elas e que o comportamento delas é o problema. E a personalização, ela é uma distorção que, com uma pitada de realidade e senso comum, bom senso, ela é alterada. Por exemplo, todos nós temos culpa no cartório, não é verdade? Quando a gente realmente faz alguma coisa ou não, que a gente presta atenção ou não, a gente vai colher os frutos dessa desatenção. Tanto é que eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um amigo, né? Esse amigo, amigo do editor também, eles estavam fazendo a sua trilha, né, de bike, o editor com mais algumas pessoas e esse amigo, particularmente em comum, ele acabou que não prestou atenção na trilha e havia um buraco na sua frente, e na sua frente havia um buraco. E aí o que aconteceu com esse nosso amigo? Pá! Neste buraco. Claro que o editor ajudou este nosso amigo, mas essa foi a primeira reação do nosso editor. E sim, isso foi culpa dele, porque não prestou atenção. Mas é claro, o nosso amigo está bem, graças a Deus. No caso dele, ele não achou que todos os problemas do mundo eram por causa dele, que os acontecimentos eram finais assim, meu Deus, eram por causa dele, mas ele entendeu que ele tem que prestar atenção, senão
cara no chão. Afinal, ele não viu o buraco por desatenção, mas agora ele vai prestar mais atenção. Ou será que não? E essa é a parte interessante dessa distorção, porque a personalização, ela faz com que tudo aquilo de ruim que ocorre, aconteça e que possivelmente vai acontecer na cabeça daquela pessoa, seja destinado exclusivamente a um comportamento ruim ou a vários comportamentos ruins que essa pessoa teve. O que isso quer dizer? Que não necessariamente quando o seu carro quebra é culpa sua. Não necessariamente quando alguma coisa ocorre, é culpa sua. Não necessariamente o seu cônjuge, o seu filho, ele está com febre, está com gripe, isso é culpa sua. Muito pelo contrário. Coisas acontecem externamente a nós mesmos e nós não temos controle das externalidades que ocorrem à nossa volta. E se nós olharmos com uma base na realidade, quais são os pontos negativos que isso traz para essa pessoa que tem essa distorção? São vários. Ansiedade, depressão, distanciamento social, baixíssima interação social. E por isso é importante questionar a veracidade desses pensamentos que não fazem a gente entender a realidade e substituir por outros mais realistas, pensamentos mais funcionais e pensamentos mais equilibrados, deixar de olhar para o todo como uma coisa só. É interessante que a pessoa que tem essa distorção, ela tem um diário de pensamento. Ela anote o que aconteceu, qual foi a situação, qual foi o pensamento, qual foi o sentimento e qual foi o comportamento final desta pessoa. Quando ela faz isso, ela vai analisar e reestruturar os pensamentos que estão distorcidos com base na realidade. Isso vai ajudar ela a identificar as situações que fazem ela pensar mais funcionalmente e não se distanciar de pessoas e lugares, porque ela acha que aqueles pensamentos não fazem mais sentido. Quando nós fazemos isso, nós ampliamos a conexão do nosso córtex pré-frontal com dorso lateral, ventromedial. As emoções ficam mais funcionais ao ponto de você ter uma análise mais crítica daquela situação. E quando você tem uma análise mais funcional e crítica, então você pode ficar mais tranquilo. Isso porque, se nós estamos fazendo coisas que estão ao nosso alcance, se tudo que a gente faz foi com ferramentas que a gente tinha, então por que a desesperança de querer controlar tudo? Porque algumas vezes esta distorção ela retrata uma espécie da personalidade daquela pessoa, que é eu quero controlar tudo para quê? Porque eu não quero sofrer. Eu não gosto. Ó, me dá até arrepio, já. Eu não gosto de ouvir essa palavra, sofrimento. Sim, todo mundo sofre. Todo mundo erra, todo mundo sofre e é algo normal, tanto para uma evolução intelectual, cognitiva e de conexões químicas e neurais do cérebro, quanto para o seu comportamento. Isso é muito funcional se nós pararmos, porque no fim das contas é uma necessidade de controle que nós queremos ter, que essa pessoa com essa distorção quer ter para não sofrer. E a maioria, olha que interessante, a maioria das cognições sem um embasamento realista não vai te ajudar. Pelo contrário, vai fazer você ficar na sua casa, preso nos seus próprios pensamentos, acorrentados ali, porque você acha que você é o ruim da situação e você não quer sofrer por exposição alguma. E sim, existem pessoas que agem negativamente. Tem certos ambientes que são negativos. Você, claro, não precisa se expor a essas pessoas e a esses ambientes, mas as coisas acontecem de forma ruim ou de forma boa. Então você precisa muitas vezes se expor a um ambiente que te condicione funcionalmente. Gerson, eu não tenho um ambiente que me condicione funcionalmente. Ok, crie esse ambiente. Seja na sua casa, seja num parque com uns amigos, seja num cinema, seja aonde for. Independente do que você perceber, você consegue reestruturar novos ambientes, um novo ambiente, se você se adaptar
tá? E entender que você pode ficar sussa, tranquilo, porque você não é o vilão dessa história e que a culpa não é sua. A não ser no caso do nosso amigo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Nós demos continuidade, então, aos nossos vídeos sobre as distorções. Estamos quase acabando, né? Já foi mais da metade. Vamos dar continuidade. Eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque fazendo assim você me ajuda, ajuda o editor, a gente ajuda mais e mais pessoas através das neurociências, da TCC, das comportamentais aqui no YouTube. Certo? Grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem.